Olá, amados. Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui. Hoje é segunda-feira, dia 11 de fevereiro de 2019. E hoje quero ler com vocês, começar, a carta aos Gálatas, né? A carta de Gálatas. Eu quero ler o capítulo 1, 2 e 3, né? Essa carta é pequenininha, né? São só 6 capítulos. Então eu gostaria de ler com vocês, tá bom? Então vamos começar? Paulo, ou seja, Shaul, né? Porque Paulo é Shaul, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yahushua e por Yahu Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Benevolência, agradeço a vós, outros e pais. Aqui está, graça a vós, outro e paz, ou seja, benevolência a vós, outro e paz, da parte de Yahweh, nosso Pai, e do nosso Senhor Yahushua, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Yahweh e Pai, a quem seja o esplendor pelos séculos dos séculos, assim seja. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na benevolência de Yahushua para outro evangelho. Olha isso, amados, preste atenção nisso aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na benevolência de Yahushua para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Yahushua. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema, amados, aqui é maldito, tá? A palavra anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeis, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Yahweh? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Yahushua. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Yahushua. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Yahweh e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua benevolência, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amados, aqui ele está falando, ó, verso 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, ou seja, ele era da religião judaica, né? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Yahweh e a devastava, ou seja, ele era perseguidor da igreja de Yahweh, né, da verdadeira igreja que anda no entendimento, e ele andava no judaísmo, ou seja, na religião, na lei, né? Inclusive tem até uma carta do apóstolo Shaul, que ele diz que tudo que ele aprendeu da religião é esterco, né? Eu não sei assim, aonde está escrito, se é aqui eu não me lembro, mas ele fala sobre isso, é interessante, né? Então vamos lá, verso 18. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, ou seja, Tiago, irmão de Yahushua, né? Ora, acerca do que vos escrevo,
Eis que diante de Arro testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Arúxua. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Iarro a meu respeito. Olha isso, porque na verdade, amados, quando o apóstolo Shaul ele teve encontro, né, que a Arúxia se encontrou com ele no caminho de Damasco, né, e a igreja tinha assim um receio, porque ele era perseguidor da igreja de Arúxia, né, ele era perseguidor, e de perseguidor ele passou a ser perseguido, né, porque ele passou a ter o mesmo entendimento da igreja de Arúxia, ele passou a andar no entendimento no espírito de Arúxia. Isso é fantástico, porque e Arúxia faz, né? Quando a gente entende, quando a gente anda no entendimento dele, a transformação é visível, né? Capítulo 2, desculpa, amados, desculpa, peraí, desculpa, capítulo 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Arúxua e reduzir-nos à escravidão. Olha isso, teve pessoas que estavam tentando tirar eles da liberdade de Arúxua. O que é essa liberdade em Arúxua? É a liberdade de andarmos no espírito, no entendimento dele e reduzir-nos à escravidão, ou seja, voltar de novo ao jugo da escravidão, à religião, à lei. Era isso que ele está dizendo aqui, que tinha pessoas que estavam querendo tirar eles do caminho da liberdade que é Arúxua, para levar eles para o caminho de Terron, que é o caminho de escravidão, que é o caminho da religião, né? Então aqui, voltar de novo aqui ao verso 4 do capítulo 2, tá? É isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Arúxua e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Iarro não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, Iarro ele não vê a aparência do homem, ele vê o interior, ele vê o entendimento. É isso que ele vê, né? Então aqui, verso 6 de novo. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Iarro não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareceu ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, a aparência de homem não quer dizer nada, amados, né? Essa aparência aí de santidade da pessoa nos abrincos, nos abatons, está na igreja, aquela coisa toda, isso não quer dizer nada. Ele vê o interior, ele vê o entendimento, né? É isso que Iarro vê, não é a aparência física. Verso 7. Antes, pelo contrário, deixa eu botar aqui, vamos voltar aqui de novo no verso 6 para dar continuidade, tá, amados? E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Iarro não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a benevolência que me foi dada,
Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Né? Aqui, amados, é o seguinte, vamos continuar aqui, porque aqui está continuando aqui, falando sobre Pedro, né? Então vamos lá, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Yahushua. Também temos crido em Yahushua, para que fôssemos justificados pela fé em Yahushua e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Yahushua, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Yahushua ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constituo transgressor. Ou seja, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que estava acontecendo aqui, amados? Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar com vocês. O negócio é o seguinte, Pedro, ele estava pregando o evangelho da circuncisão. Que evangelho é esse? Era o evangelho tipo dos judeus, da circuncisão, ou seja, da lei. Ele ainda estava preso na lei. Enquanto que Paulo e Barnabé, eles estavam no evangelho da incircuncisão, dos gentios. Tá? Então Pedro estava falando para os judeus, né, daquela época, e Paulo e Barnabé estavam falando para os gentios, para aqueles que não eram judeus, né? Só que Pedro, ele estava falando, e Barnabé ele começou a também querer ir na linha de Pedro e dos outros apóstolos. Aqui é Pedro, João, deixa eu ver aqui, cadê? Que ele estava falando aqui. Ai, amados. Tiago, Cefas e João. Tá? Não, peraí, cadê? Quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos gentios. Bom, enfim, eu sei que Pedro, ele tava pregando a circuncisão. Ou seja, a circuncisão era na lei. Porque as pessoas tinham que ser circuncidado no físico. Então ele estava indo nessa linha, pregando o evangelho, mas nessa linha. Enquanto que Paulo e Barnabé, eles estavam pregando o evangelho da incircuncisão, né, para os gentios. E não para os judeus, porque os gentios não tinham nada a ver com os judeus. Os judeus, eles tinham que, assim, segundo Pedro, cumprir a lei, né? Embora Yahushua, ali quando ele morreu no madeiro, acabou a lei, né? E agora foi a benevolência de Yahushua, de Yahu. Mas só que Pedro ainda não estava naquele entendimento ainda. Ele ainda estava preso às tradições da lei, da circuncisão, né? Sendo que hoje a circuncisão é no entendimento. Nós somos circuncidados no entendimento. Não é mais no físico, mas é tudo no entendimento, né? Então, o que aconteceu foi isso, que o apóstolo, ele estava falando sobre isso, porque se
eles estavam pregando para os judeus, né? Então eles tinham que ficar com os judeus e não ficar assim nos gentios, entendeu? Porque estava tendo essa coisa, onde o apóstolo Shaul, ele falou sobre isso com eles, entendeu? De estar falando de... que a pessoa olha só no verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, até Barnabé, que estava com Paulo, estava se levando pela dissimulação deles, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque o que estava acontecendo, amados, é que eles, né, Cefas, ele estava querendo, Cefas, ele estava querendo, estava assim com Pedro, e estava querendo colocar os gentios na mesma linha dos judeus, do evangelho dos judeus. Estava assim, tendo assim uma divisão ali, tá? E ele estava querendo que eles fossem circuncidados também, que os gentios fossem circuncidados, assim como os judeus eram circuncidados. Era isso que estava acontecendo, né? E o apóstolo Shaul aqui deu uma chamada neles, né? Em Tiago, Cefas e João, eram esses que estavam com Pedro. Então, Paulo estava aqui falando sobre isso com eles. Ou eles são gentios ou eles são judeus, né? Então, é isso que Paulo estava falando, porque estava havendo divisão de entendimento, né? E aí aqui, verso 18: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Iarro. Estou sacrificado com Yahushua. Logo, já não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Iarro, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a benevolência de Iarro, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Yahushua em vão. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, amados, é que já não é mais ele que vive, mas Yahushua que vive nele. O que é não ele mais viver? Não é ele, o ser carnal, que vive, mas é Yahushua que vive, e a carne dele é mortificada. Porque Yahushua vivifica o entendimento. Não é mais carne dele, o ser dele carnal, mas é um ser no entendimento de Yahushua, de andar no espírito, no entendimento de Yahushua. Então ele disse que se for para viver na lei, então Yahushua morreu em vão. Entende? É isso que ele está falando, porque os outros apóstolos, o Pedro, Tiago, Cefas e João, é isso. Eles estavam vivendo o evangelho ainda da lei, de querer impor a lei até nos gentios, para os gentios. E já o apóstolo Shaul, né, e Barnabé estava indo na linha desses apóstolos. E já Shaul não, ele disse que se for para viver na lei, então foi em vão o sacrifício de Yahushua. Porque Yahushua morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo da lei, para que nós andássemos em liberdade nele, vivesse a vida dele, no entendimento nele. Foi para isso que Yahushua nos chamou, né? Então aqui capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Yahushua exposto como sacrificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, ele recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Porque pela obra da lei não tinha Espírito. O Espírito ainda não tinha sido derramado na antiga aliança. O Espírito veio derramado através da morte de Yahushua, quando ele disse: está consumado. E aí sim, houve a libertação da escravidão, do jugo da escravidão. Nós passamos a ser livres em Yahushua, e o Espírito passou a habitar em todo aquele que crê que é o templo, tá? Então aqui ele está dizendo que, verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Ou seja, eu estava saindo do entendimento do Espírito para ir para a carne. A carne o quê? Para ir para a lei. Era isso que estava acontecendo aqui com os Gálatas. Tá? Então aqui, verso 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui o apóstolo Shaul está chamando a atenção dos Gálatas, porque eles já estavam indo para a linha da lei, do físico, da carne, e não mais na linha do entendimento do Espírito, de andar no caminho de Arruxo. Estavam indo para o caminho errado da religião, do jugo, da escravidão, entende, amados? É isso que estava acontecendo aqui. Então aqui, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Yahweh, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Yahweh justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Veja, amados, todos que estão no jugo da religião, no jugo da lei, são malditos. Por quê? Porque quem está na lei, que é no físico, na carne, tem que cumprir toda a lei. Se não cumprir toda a lei, é maldito. Então, amado, se você paga dízimo, você dá dízimo, oferta na igreja, toma ceia na igreja, se batiza na igreja, tá? Então você também tem que matar. Porque a lei diz olho por olho, dente por dente. Então, se uma mulher adulterar, vocês também têm que apedrejar até a morte. Porque está dizendo, a mulher que adulterar, ela tem que ser morta. Tem que ser apedrejada. É lei. Então, tem que cumprir toda a lei, ou seja, tem que matar também. Embora os mandamentos diz, não matarás. O mandamento diz, é altíssimo os 10 mandamentos, não matarás. Mas a lei de Terrom, porque a lei foi Terrom que colocou junto com os mandamentos, diz olho por olho, dente por dente, ou seja, não é mais amor. Aquele que pecar, morrerá. Aquele que adulterar, a mulher que adulterar, ela será apedrejada. Diz isso claramente na lei. E foi por isso que Arruxo, ele morreu, para nos livrar da lei, para nos livrar do jugo da lei, da escravidão, da religião. Entende? Então, olha só, isso é muito forte, amados. Isso aqui é muito forte, muito sério. Sabe, verso 10 de novo, ó. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Yahweh, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Ou seja, a lei, ela não procede de fé, ela procede de obras, mas obras inúteis. Por quê? Porque Yahushua, ele aboliu a lei. Então, toda a lei que é feita nos templos, é tudo lei, amado. Tudo do templo é lei. Tá? Eles falam que estão na graça, mas é mentira. Eles estão na lei. Porque a benevolência de Yahweh é a gente ter liberdade de andar nele, no entendimento dele, da gente ser o templo, e Yahushua é o caminho, e Yahushua é o pastor, tá? E Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água que nos limpa, que nos banha, e não um banho físico. Então, todas essas práticas religiosas são da lei, são o jugo da lei.
E é isso que o apóstolo está falando aqui. Então, o justo viverá por fé. Por fé o quê? Por fé em Yahushua, por fé no entendimento. E não na obra da lei. Por quê? Ora, a lei não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, se você não crê, a obra não é feita por fé, não procede de fé. Então, quando você pratica a lei, você não crê. Você tem que praticar a lei. E a lei não justifica ninguém. A pessoa é justificada por fé em Yahushua, não por lei, não por obra. Por obra ninguém será justificado. Por a obra da lei, ninguém será justificado. Nós podemos ser justificados sim no grande dia, no grande juízo, quando nós seremos julgados segundo as nossas obras com o próximo. Entendam isso, amados. Obra da lei não justifica ninguém. O que nos justifica é a nossa fé em Yahu. É a nossa fé em Yahushua e a gente andar no entendimento de Yahushua, sendo o tempo de Yahushua. Isso é o que nos salva. Tá? A salvação vem por nós crermos, pela fé, por nós crermos em Yahushua e andar nele. Agora, aquele que não crê em Yahushua e que se arrependeu e que andou uma vida correta, mesmo não crendo, mas que fez uma boa obra ao próximo, também será julgado pelas obras. Pelas obras ao próximo, não as obras da lei, não as obras da religião, porque essas obras da religião Yahushua aboliu. Não existe mais. Não tem como a pessoa ser salva por ir à igreja, por dar dízimo, por dar oferta, por tomar santa ceia, por ir ao monte, por orar em voz alta. Não tem como a pessoa ser salva por isso. Não tem. A pessoa é salva por crer em Yahushua, por andar uma vida com Yahushua no entendimento. E a pessoa também é salva, pode ser salva, se a pessoa não cria em Yahushua, mas se ela se arrependeu, entendeu? Ou, não sei, mas no final, naquele grande dia, né? Que a gente não sabe quem vai ser salvo ou não, mas que nós seremos julgados segundo as nossas obras, porque tem a obra de Yahu, que é ele que faz. Eu estou falando aqui, mas não sou eu que estou fazendo a obra. É o próprio Espírito que está fazendo a obra através de mim. Eu só estou sendo um instrumento para falar. É Ele que está falando, é o Espírito que está falando. É o Espírito que está falando através de mim. E esse mesmo Espírito vai convencer a cada um que está preso no engano. Vai convencer da verdade. Agora, a obra da lei que está falando aqui não justifica ninguém para salvação. Tá? Essa obra da lei é a obra que pratica nas igrejas, nos templos, nas religiões. Essa é a obra da lei que não justifica ninguém para salvação. E a lei que nós seremos julgados. Tá? Quando Yahushua diz em Mateus 25, vinde, servo bom e fiel, porque tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estive enfermo e tu foste me visitar. Estive doente, tu me foste me ver. Estive nu e tu me vestiste. Mas, Senhor, quando que nós estivemos com fome, com sede, com frio, preso, doente, e nós fomos te visitar? E ele dirá, em verdade vos digo, que todas as vezes que você foi me visitar, que você fez a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Essa é a obra que vai nos justificar ou nos condenar. Tá? Então nós seremos salvos ou pela obra de crer em Yahushua, tá? Pela fé nós somos salvos, nós seremos salvos mediante a fé nele, andar nele, ou pelas obras do próximo. Mas pela obra da lei, de praticar obras da lei, não, pelo contrário. Obra da lei é maldição. Está bem claro aqui. Obra da lei é maldição. Isso é muito sério. Então, amados evangélicos, amados católicos, espíritas, macumbeiros, judaizantes, islamismo, de qualquer religião que vocês sejam. Se vocês estão... Todas as religiões, as pessoas querem buscar a Deus.
Mas o verdadeiro Deus, o verdadeiro que é Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em religiões, ele está fora. Ele está fora desse sistema religioso. E esse sistema religioso é que produz a obra da lei, de você ainda tem que estar no jugo da lei e fazer a obra da lei. Mas se você faz uma obra e não faz todas da lei, você se torna maldito, porque você tem que cumprir toda a obra da lei. Então, olho por olho, dente por dente, você tem que dar o dízimo, você tem que tomar ceia na lei, você tem que se batizar na lei, você tem que fazer tantas coisas na lei que eles falam que tem que fazer, então você também tem que matar. Não é? Tem que fazer. Olho por olho, dente por dente. E não foi isso que Yahweh ensinou. Porque ele ensinou é amor, porque ele é amor. E a Escritura diz: vós adorais a um Deus que não conhece. Porque quando nós andamos no entendimento do Espírito, a gente não anda mais na prática da lei. E aqui está dizendo bem claro, o apóstolo Shaul está dizendo aqui no verso 10. Veja, eu vou ler de novo para vocês, porque isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Veja, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, é impossível a pessoa permanecer em todas as coisas que está escrito nas obras da lei. E é por isso que Yahushua, ele nos trouxe a liberdade de sairmos da lei e ir no entendimento dele. Porque através do Espírito, do entendimento nele, nós passamos a andar nele e somos livres. Mas na lei não tem como. Ou você é justificado pela fé, ou você não é justificado. Porque pela lei você está amaldiçoado. Você não está justificado. Isso é muito sério. Então aqui, ó: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Yahweh. Porque o justo viverá pela fé. Né? O justo viverá pela fé em Yahushua, não pela fé em lei, mas pela fé em Yahushua. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E Yahushua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Yahushua, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Yahushua, ele se fez maldição, ele foi pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por nós, para que nós hoje pudéssemos ser livres e justificados. Nós hoje somos justificados porque ele se fez maldição por nós. Entende? Então, quando a pessoa ela vai numa religião, ela está debaixo de lei. Porque ela segue uma religião, ela não segue a Yahushua. Porque quando a pessoa segue o caminho Yahushua, ele vai ao Pai. E o Pai, que é Espírito, guia toda a verdade. O Pai passa a habitar. Mas aqueles que vão numa religião estão debaixo da lei. Tá? Estão debaixo de maldição. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Yahushua. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Yahweh, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa,
mas foi pela promessa que Yahweh a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, ele fez a promessa a Abraão, não foi por lei. A promessa não foi de lei. A aliança que ele fez foi na liberdade de Yahushua. Ele nunca prometeu nada embaixo de lei. Pelo contrário, foi para a liberdade de viver em Yahushua que ele nos chamou. A promessa foi para isto. E a promessa é a vida eterna. A promessa é a vida eterna, escrito em João 10. Tá? E essa promessa, que é a vida eterna, que nos concedeu gratuitamente, é a gente andar no entendimento, não mais na lei, mas no entendimento do Espírito. Então aqui, ó, verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Yahweh concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Yahweh é um. Olha isso, amados, o mediador não é de um, mas Yahweh é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Yahweh? De modo nenhum. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Yahushua, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, porque, amados, porque a lei, veja, a lei não é pecado, mas a lei, ela nos faz pecadores. Por quê? Porque a gente passa a não crer no entendimento. Tudo tem que ser no físico. Era como se fosse assim, tipo, como se a Yahushua não tivesse se sacrificado. A pessoa que está na lei, né, ela está assim como se a Yahushua, mesmo ela não tem consciência disso, mas é como se a Yahushua, como se o sacrifício de Yahushua fosse em vão. Tá? É isso que acontece. Porque Yahushua nos chamou a liberdade nele, mas é aquele que crê. Mas para aquele crer, tem que crer no entendimento. Então tem que passar a ser no espírito, no entendimento, e não mais no físico. Não é mais nada físico, não é mais nada obra física, mas é tudo no entendimento. Tá? Então é isso que está dizendo aqui. Verso 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Yahushua, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Yahweh mediante a fé em Yahushua. Porque todos quando fossem batizados, ou seja, todos quando fossem banhados em Yahushua, de Yahushua vos revestistes. Ou seja, nós estávamos na lei, né? Mas a partir do momento que Yahushua veio e morreu e ressuscitou, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo de Yahushua, no entendimento de Yahushua, na fé de Yahushua. Certo? Então não é mais lei, mas é o entendimento de Yahushua. Então nós fomos banhados. Esse batizado aqui, amados, não existe. É banhados, é lavados no entendimento. Não mais da lei, não mais no físico, não mais na carne, mas no entendimento do Espírito. Então quando o Espírito, ele vem, nos limpa, nos lava, nos batiza, ou seja, nos lava no entendimento, a gente passa a andar nele, no espírito dele, no caminho Yahushua. Então é tudo no entendimento, não é mais nada físico, né? Então aqui verso 27, porque todos quanto fostes banhados em Yahushua, de Yahushua vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Yahushua. E
Se sois de Yahushua, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ok, amados? Então, não é mais segundo a lei, mas é segundo a benevolência de Yahweh, segundo o entendimento. Tá? O que estava acontecendo é que os apóstolos que estavam com João, que estavam com Pedro, né? Tiago, Cefas e João estavam com Pedro, eles estavam no entendimento da lei ainda, eles não estavam no entendimento do Espírito, mas estavam ainda naquela coisa da lei. E até que Barnabé, que estava com Paulo, né, com Shaul, ele também já estava começando a se contaminar. Então, por isso que o apóstolo Shaul estava falando aos Gálatas, porque o Gálatas estava indo nessa linha de raciocínio da circuncisão. Só que hoje, amados, nós somos circuncidados, sim, mas no entendimento, porque o Espírito, ele nos circuncidou nele. Então nós andamos por fé, não é mais por obra da lei, porque a lei é maldição, mas é por fé, pela fé em Yahushua, tá? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, e até amanhã, não sei se amanhã vai dar para eu gravar, eu vou querer gravar, mas se não der, porque eu tenho compromisso, mas se der eu vou gravar, se não der eu gravo na quarta, tá, amados? Mas vou fazer o possível para gravar amanhã, tá bom? Então Yahushua ama todos vocês, né? E fiquem todos na paz de Yahushua. Até a próxima.